Olá, você está no podcast Porta Estreita. Seja muito bem-vindo. É muito bom poder ter a sua companhia. Vamos para o resumo da lição da Escola Sabatina dessa semana com os principais pontos. Essa é a lição de número 3, com o título O Poder do Jesus Exaltado. O verso para memorizar está em Efésios, no capítulo 1, no verso 19 e o verso 20. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Efésios capítulo 1, no verso 15 ao verso 16, nós podemos ver aqui a oração de ação de graças e intercessão. Paulo tinha ouvido como os efésios cresceram em amor e fé. Isso o motiva a fazer uma oração de ação de graças a Deus, conforme Efésios capítulo 1, verso 16, acompanhada de uma oração de intercessão especial por eles, que ele retomará mais tarde, no capítulo 3, do verso 14 ao verso 21. O apóstolo encoraja-nos a seguir sempre o seu exemplo, orar sem cessar. O que isso significa? Nosso coração está sempre aberto à influência do Espírito Santo. Buscarmos motivos para agradecer a Deus, levar todos os nossos problemas a Deus, buscar o conselho divino para as dificuldades da vida, estar sempre prontos para sermos guiados por Deus. O que Paulo pede para os crentes? Efésios capítulo 1, verso 17 ao verso 19. Veja como Deus vê. Se pedirmos, Deus nos dará sabedoria e nos revelará o que somos incapazes de discernir. Ele removerá o véu que cobre nossos olhos espirituais e os iluminará com seu conhecimento. Veremos como Deus vê. O que Paulo nos pede para sermos capazes de discernir? Primeiro, a esperança que somos chamados. Segundo, que somos a glória da herança de Deus, o tesouro de Deus. Terceiro, a grandeza incomparável de seu poder a nosso favor. Efésios capítulo 1, verso 20. Nós podemos participar do poder da ressurreição de Jesus. E para explicar o imenso poder de Deus em nosso favor, Paulo usa dois exemplos: a ressurreição de Jesus e sua exaltação à direita do Pai, o poder da sua ressurreição. Primeiro, ele nos assegura de nossa própria ressurreição, conforme 1 Coríntios capítulo 15, verso 20 ao verso 22. Segundo, isso nos permite recorrer a ele para obter bênçãos, Hebreus capítulo 7, verso 22 ao verso 25. E terceiro, ele nos assegura a presença do Espírito Santo, João capítulo 16, verso 7. O poder da sua exaltação, ele nos dá dons espirituais, conforme Efésios capítulo 4, verso 8 a 11. Segundo, ele nos assegura que Jesus tem poder sobre todos, Filipenses capítulo 2, verso 9 ao verso 10. Entendendo a supremacia de Jesus, Efésios capítulo 1, verso 21. Ao invocar o nome de Jesus, sem ter fé em Jesus, os filhos de Seva procuravam expulsar demônios, conforme Atos capítulo 19, do verso 11 ao verso 16. Invocar o nome de divindades ou poderes infernais era uma prática comum, registrada nos livros de magia que os cristãos de Éfeso decidiram queimar, conforme Atos 19, 19. É por isso que Paulo enfatiza que Jesus está acima de qualquer poder demoníaco. Somente ele pode nos livrar das garras do maligno. E por fim, Efésios capítulo 1, verso 22 e 23. Jesus, o chefe da igreja. Ao colocá-lo à sua direita, Deus fez dos inimigos de Jesus o seu banco de pés, conforme Salmo 110, verso 1. Isso significa que os poderes, as autoridades, os poderes que dominam este mundo de trevas e as forças espirituais malignas nas regiões celestiais contra as quais temos que lutar estão sujeitos a ele, conforme Efésios 6, verso 12. Além disso, Jesus é o chefe da igreja, aquele que a dirige e a leva a um porto seguro. As portas do Hades não prevalecerão contra ele, Mateus 16, 18. Mas não vemos que tudo está submetido a ele agora, conforme Hebreus 2, verso 8. Daí a oração de Paulo para que Deus iluminasse nossos olhos para ver as realidades que agora não somos capazes de discernir. Esses foram os principais pontos da lição dessa semana. Que Deus te abençoe e nos encontraremos na próxima semana. Até lá!